Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, disse não ao Atlético Mineiro. Antônio no Galo, não! Fica no Timão, o treinador corintiano. O Timão está de olho em destaques do Nova Iguaçu. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando sobre essa notícia do Galo, envolvendo o Antônio Oliveira no Galo, né? E também sobre os destaques, o Corinthians de olho em destaques do Nova Iguaçu. Conto tudo para você agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. E tem muito para você, tem muito para você. Seja bem-vindo aqui no canal do Sereto. Faça a inscrição no canal do Sereto. Seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Para se inscrever no canal é de graça, você não paga nada. Aliás, é tudo absolutamente de graça. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, vista a camisa do Aposta Ganha, você também. Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. No Aposta Ganha é assim, você faz o cadastro com o meu link, faça o cadastro com o meu link e você ganha 100% de bônus na primeira aposta. Faça o cadastro com o meu link e ganhe 100% de bônus na primeira aposta. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Agora é o seguinte, né? Preste atenção. Aposte com moderação, aposte com responsabilidade. Por quê? Porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos falar do Corinthians, as informações do Corinthians. Primeiro, que diz respeito ao time que vai jogar contra o Santos na sexta-feira. Amanhã, portanto, tem jogo do Corinthians contra o Santos. Corinthians e Santos pelo jogo treino, né? Não é pelo campeonato nenhum. O Santos está classificado pelo Campeonato Paulista, o Santos está classificado, mas está esperando o jogo da quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Santos vai jogar inclusive na Neoquímica Arena, vai pagar R$1 milhão para jogar na Neoquímica Arena. Tem muito torcedor chateado com essa história do Santos jogar na Neoquímica Arena, mas vai jogar. E o Corinthians, eliminado do Campeonato Paulista, vai fazer esse jogo treino contra o Santos amanhã. O Félix Torres não joga, está na seleção do Equador, vai jogar um jogo treino com a seleção do Equador, o mesmo acontecendo com o Romero, que está na seleção do Paraguai. Esses dois não jogam, portanto. O Kaká deve ser novidade no time do Corinthians, deve começar entre os titulares. Esta é a possibilidade maior do Kaká fazer, não a estreia, porque ele jogou alguns minutos na partida contra o São Bernardo, na última partida pela Copa do Brasil, mas ele deve começar jogando entre os titulares ao lado do Gustavo Henrique. Deve ser esta a opção do técnico Antônio Oliveira para esta partida do Corinthians contra a equipe do Santos. Muito bem, Palácios, essa turma aí, o Coronado, o Fausto Vera, jogadores que estão machucados, o Maicon, jogador que está machucado, eles devem continuar de fora da equipe do Corinthians. Muito bem, voltando ao assunto Gabigol. Gabigol é o seguinte, Gabigol, o assunto por enquanto está proibido no Corinthians. Nos bastidores não se fala do Gabigol, né? É um desejo antigo do presidente Augusto Melo, perdeu força nos bastidores do Corinthians. Neste momento, o atleta do Flamengo não é pauta entre a diretoria e comissão técnica, porque é o seguinte, o Corinthians quer primeiro aguardar a conclusão do julgamento do Gabigol em relação a uma suposta tentativa de fraude ao exame antidoping. A sessão no Tribunal de Justiça Antidopagem teve início na última segunda-feira e está prevista para ser continuada no dia 25. O episódio teria acontecido no dia 8 de abril de 2023, às vésperas de um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Se confirmado que o Gabigol forjou o exame antidoping, ele pode pegar até 4 anos de suspensão.
né? Diz o Código Brasileiro de Antidopagem que fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa pode ser até de 4 anos de suspensão. Então o Corinthians quer esperar para o que vai acontecer com o Gabigol, para depois sim tentar a contratação do jogador. Quer esperar também para o que vai acontecer entre o Gabigol e o Flamengo, né? Se o Gabigol vai resolver a vida dele com o Flamengo ou não. Se o Gabigol resolver a vida dele com o Flamengo, aí o Corinthians não tem nada o que fazer. Mas se o Gabigol não renovar o contrato com o Flamengo, provavelmente o Corinthians fará uma outra proposta. Mas neste momento, o assunto está proibido nos bastidores do Corinthians. Ninguém comenta nada. É como se não acontecesse. Aliás, se você perguntar nos bastidores do Corinthians sobre Gabigol, vão dizer que não existe, né? Vão dizer que não existe. Vão dizer que isso é um nome que está descartado no momento. Bom, é o que vão dizer, nesse momento, os dirigentes do Corinthians. Quero falar sobre o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, que deu declarações que o Corinthians está aberto a contratações, já na janela agora do mês de abril, do dia 1º ao dia 19 de abril. É uma janela especial que é uma exceção à janela, né? A regra da janela, que os clubes podem contratar jogadores dos estaduais. E por falar em jogadores dos estaduais, o Corinthians está de olho em 3 jogadores do Nova Iguaçu. São os destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Bill, que é o atacante, o Iago, que é o meia esquerda, e também o Carlinhos, que é o centroavante. Bill, Iago e Carlinhos. O Carlinhos, por sinal, é centroavante que foi revelado no Corinthians, disputou Copa São Paulo pelo Corinthians, o torcedor corintiano deve estar lembrado. Estão sendo destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Corinthians está de olho nestes jogadores e podem ser contratados pelo Corinthians, embora o Corinthians também não confirme a contratação destes jogadores, mas o Corinthians está de olho nos jogadores do Nova Iguaçu. Bom, quero falar também a respeito da notícia de hoje do Corinthians, mais uma notícia trazida pelo Neto no programa Os Donos da Bola, de que o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, recebeu uma proposta ou uma sondagem do Atlético Mineiro para ser o novo técnico do Atlético. Lembrando que o Felipão foi mandado embora, então o Antônio Oliveira seria o novo técnico do Atlético, teria recebido uma proposta para ser o novo técnico do Atlético. Mas ontem à noite mesmo, o Antônio Oliveira disse não ao Atlético Mineiro. O presidente Augusto Melo conversou com o Antônio Oliveira, que garantiu que vai permanecer no Corinthians. Vai permanecer no Corinthians. A multa rescisória do Antônio Oliveira com o Atlético Mineiro, segundo disse o Neto, aliás, do Antônio Oliveira com o Corinthians, segundo disse o Neto, é de R$1 milhão. Apenas R$1 milhão. É uma multa rescisória baixa para um técnico de futebol. A multa rescisória dele e de toda a comissão técnica dele, que é a mesma multa rescisória que o Corinthians pagou ao Cuiabá. O Corinthians pagou exatamente isso ao Cuiabá para tirar o Antônio Oliveira do Cuiabá. E o Atlético Mineiro tentou, segundo informações do Neto, tirar o Antônio Oliveira do Corinthians. Mas o Antônio Oliveira, que acabou de ser contratado, né, está há 8 jogos apenas no comando do Corinthians, disse não ao Atlético Mineiro e vai permanecer no Corinthians. Graças a Deus, porque está indo muito bem, né? Está indo muito bem no Corinthians, então, pelo menos, e segundo informações, seria uma proposta milionária, né, para tirar o Antônio Oliveira do Corinthians, mas mesmo assim, o Antônio Oliveira disse não, quer permanecer no Corinthians neste exato momento. Uma última informação, quero falar aqui da Caixa Econômica Federal e da Neoquímica Arena, porque é o seguinte, o presidente da Caixa Econômica Federal diz que aguarda a proposta do Corinthians para quitar a dívida de 706 milhões de reais da Arena. O Carlos Vieira Fernandes, presidente da Caixa Econômica Federal, atualizou as negociações com o Corinthians para a quitação da Arena. Em fevereiro, o clube se reuniu com as autoridades em Brasília para uma aproximação da nova gestão em busca de um acerto definitivo com o banco. E, de acordo com as informações, a dívida do Corinthians com a Caixa pelo financiamento do estádio é de 706 milhões de reais.
A Caixa foi de fato responsável pela construção da Arena Corinthians. Existe um saldo devedor daquele bem construído lá em Itaquera. Estamos retomando um processo de negociação para que a gente encontre um mecanismo para liberar o estádio, dar a sua garantia desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Temos algumas premissas e modelos de negócios que o Corinthians está avaliando, disse o presidente da Caixa em entrevista ao site Poder 360. Na realidade, o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos numa fase de diálogo com eles para encontrar um melhor termo de quitação desta dívida. Então, o presidente da Caixa Econômica Federal está aguardando, o Carlos Vieira Fernandes, está aguardando uma proposta do Corinthians para quitar a dívida do Corinthians em relação ao estádio A Neoquímica Arena, a dívida que é de 706 milhões de reais. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Me segue lá nas redes sociais, no @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Faça parte do clube de membros do canal e você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!